Olá, sejam muito bem-vindos ao episódio 1 do podcast Food Connect, um espaço de debate e partilha sobre o combate ao desperdício alimentar, onde damos a conhecer iniciativas inspiradoras, fornecemos dicas práticas, discutimos soluções e apresentamos propostas para reduzir este problema. Este podcast faz parte do projeto Life Food Connect, apoiado pelo programa Life e pelo Fundo Ambiental, que pretende transformar o cenário atual do desperdício alimentar e facilitar a doação de alimentos. Através de uma plataforma inovadora, são ligados diferentes setores, tornando este processo mais eficiente e acessível em vários países do sul da Europa. O podcast Food Connect é uma parceria da Associação Ambientalista Zero, Associação Sistema Terrestre Sustentável e da Inova Mais. No episódio de hoje vamos falar com Iva Pires. A Iva é professora associada na Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Nova Universidade de Lisboa, tem formação em Geografia e é atualmente a coordenadora do doutoramento em Ecologia Humana. É também uma das nossas grandes especialistas na área do desperdício alimentar, aliás, esteve envolvida num estudo pioneiro que pela primeira vez tentou quantificar o desperdício alimentar já no ano de 2012, e do qual resultou uma publicação designada do Campo Algarve, mas também mais recentemente foi a autora de um ensaio, no âmbito dos ensaios da Fundação Francisco Manuel dos Santos, também sobre o tema do desperdício alimentar, isto para além, obviamente, de várias outras atividades que ao longo da sua carreira tem desenvolvido sobre o tema. Olá, Iva, bem-vinda. Olá, e obrigado pelo convite. Muito bem. Então, sem mais delongas, vamos passar aqui a este tema que sei que te apaixona, no qual já trabalhas há bastante tempo. E a primeira questão que gostaria de colocar prende-se com o facto de nós, quando analisamos alguns dos inquéritos que são feitos em Portugal sobre as preocupações ambientais, surgir sempre a questão do desperdício alimentar como um problema preocupante, não é? E até provavelmente é uma das práticas que é considerada menos aceitável do ponto de vista social e ético. Neste contexto, como é que tu explicas ou que razões apontas para que Portugal seja, neste momento, segundo os dados que estão disponíveis e que são disponibilizados pelo Eurostat, o quarto país da União Europeia onde há maior desperdício alimentar e onde cada português, em média, gasta à volta de 350 euros por ano em alimentos que acaba por não consumir? É verdade, parece um paradoxo sobretudo no contexto em que nós sabemos, estamos sempre a queixar-nos, os alimentos estão cada vez mais caros, vou ao supermercado e pago cada vez mais, cada vez mais. Então, como é que este desperdício, o valor tão elevado dos alimentos coexiste com o desperdício também tão elevado? Bom, a verdade é que o tema do desperdício é apenas aparentemente um tema fácil. No fundo, é ao contrário, é um tema não só difícil de compreender, porque é que continuamos a desperdiçar alimentos, mas também difícil para encontrar soluções. A cadeia alimentar é muito longa, o consumidor, e em Portugal, como vimos, realmente nós somos dos principais responsáveis, nós consumidores, quando consumimos em casa ou fora de casa, hum, o consumidor está ainda muito pouco atento à quantidade de alimentos que compra, ao custo associado a esses alimentos, mas também pouco atento à gestão desses alimentos depois de os comprar. E continuamos a ser muito negligentes nos alimentos, preocupamos-nos pouco. Quando faço muitas vezes entrevistas, muitas pessoas dizem: "Ah, eu não sou a pessoa ideal para fazer entrevistas, lá em casa não se desperdiça nada, nós temos imenso cuidado." Depois começamos a conversar e dizem: "Bem, de vez em quando vai ser um bocadinho de carne para o lixo." Às vezes o leite também acaba por se estragar e vai para. Se calhar também compramos muitos iogurtes e dois ou três acabam no lixo. Bom, enfim, ao final de algum tempo já temos uma lista bastante longa de alimentos que acabam no lixo. A questão é que nós pensamos sempre, é só uma laranja, é só um iogurte, mas se pensarmos que em Portugal somos 4 milhões de famílias, imaginem que nessa semana são 4 milhões de laranjas que acabam no lixo, 4 milhões de iogurtes que acabam no lixo. Um dos problemas é a nossa falta de percepção da escala. Enquanto consumidores, pensamos sempre na nossa família e de que, de uma maneira geral, somos excelentes gestores dos alimentos e, portanto, o problema está sempre no outro lado, são os outros Uhum, quem uhum. contribui para o desperdício. Um dos principais objetivos e o meu grande esforço quando faço palestras é pôr as pessoas a refletirem sobre o ato de deitar alimentos para o lixo. Este exercício de reflexão, de flexibilidade, é fundamental para nós começarmos a compreender, bom, realmente a partir daí, tudo o que implica deitar um alimento para o lixo, a água que se deita fora, todos os recursos que foram mobilizados para produzir o alimento, todo o carinho que os agricultores colocam na produção dos alimentos, tudo isso acaba no lixo e, portanto, e não se justifica no contexto atual
de escassez de alimentos, de preços muito elevados de alimentos e de muitas famílias estarem em situação de insegurança alimentar. Portanto, temos aqui um conjunto de questões económicas, ambientais e éticas que são fundamentais e que nos obrigariam a pensar melhor neste ato de deitar os alimentos para o lixo. Neste momento pensamos pouco, eu costumo chamar são os hidden costs, custos escondidos. Sim, sim, Nós sim. não atuamos como uma empresa ou como um restaurante que contabiliza tudo o que compra em termos de alimentos, tudo o que vende, etc. Nós não temos ainda essa abordagem mais economicista, mas o que é certo é que temos um conjunto de custos escondidos que podem chegar aos 350 euros e que eram excelentes para passar um fim de semana fora. Seriam muito melhor aproveitados se usássemos esse dinheiro para muita outra coisa, mas nós, como é um pouco de cada vez, não nos apercebemos enquanto Pois. consumidores destes custos escondidos. E há que fazer aqui um esforço muito grande, sim. Claro. E então é aí que está o problema, ou seja, podemos afirmar que existe um grupo, existe uma área, digamos assim, neste ciclo produtivo do uso do alimento, né, desde a sua produção até depois é que é consumida e é o seu destino final, quando a parte que não é consumida, há de facto há responsáveis, é no consumidor que encontramos este maior desperdício, ou também há, às vezes, práticas por parte de outras áreas, digamos assim, nesta cadeia que também acabam por influenciar e levar às vezes o consumidor ou ao consumidor a trazer em demasia ou não sei. Ou seja, é mesmo só o consumidor, não, quer dizer, não é só o consumidor, mas é principalmente o consumidor que desperdiça os alimentos em Portugal. Em termos estatísticos, nos países desenvolvidos, todos os estudos apontam para as etapas finais do consumo como sendo as principais responsáveis pelo desperdício alimentar. Portanto, quer quando consumimos em casa ou fora de casa, nos restaurantes, por exemplo, nas cantinas escolares das empresas. No entanto, é importante não demonizar o consumidor. Porque, na verdade, muitas vezes, muito do desperdício acontece por iniciativas que são tomadas a montante. Por exemplo, as campanhas de Leve 3 e Pague 2 são excelentes para as cadeias de distribuição, mas o que é certo é que incentivam uma compra em excesso, quantidades que não vamos gastar na percepção de que estamos a poupar, mas esta percepção é uma ilusão, porque no fundo trazemos quantidades demasiado grandes de alimentos para casa que não consumimos, apodrecem em nossa casa, vão para o lixo em nossa casa e são depois reportadas ao consumidor. E, portanto, há aqui também uma externalização, no fundo, do desperdício que poderia acontecer na distribuição e acaba por acontecer no consumidor. Como também, e realmente as cadeias de distribuição são, digamos, um elo forte nesta cadeia do campo ao garfo, quando fazem uma triagem muito rigorosa no campo, as cenouras tortas, os brócolos muito grandes, etc., Uhum. também estão a externalizar para os agricultores o desperdício alimentar. Portanto, sim, é preciso perceber que, enquanto consumidores, nós vivemos num contexto que é influenciado por muitos outros fatores, e que muitas vezes só apenas indiretamente somos responsáveis por esse desperdício. O que é certo é que, se é em nossa casa que o desperdício acontece, ele é reportado no consumidor, mas muitas Claro, vezes os claro. fatores e as razões vêm já de outros segmentos da cadeia e do próprio contexto. Se temos um supermercado próximo ou não, se temos que fazer compras para uma semana ou para 15 dias, porque não temos supermercados próximos, por exemplo. Enfim, todos Claro. estes fatores condicionam também o desperdício no consumidor, ou, por exemplo, no caso dos restaurantes, que servem ainda porções demasiado grandes, vêm para a mesa, nós não consumimos, são grandes quantidades de alimentos, mas depois acabam no lixo. A responsabilidade é também do consumidor, mas de alguma forma deveria ser partilhada também com a restauração, que deveria criar alguma forma de tentar ou adaptar ou conseguir oferecer doses em quantidades variáveis para os consumidores também finais, para os seus clientes, sim. Claro, mas há muito este pensamento, este discurso em torno, por exemplo, do desperdício na área mesmo da produção agrícola. Hum, também se tem feito aqui bons progressos, ou também estamos a falar de uma área onde é mais difícil a contabilização, ou seja, no consumidor final, ao fim e ao cabo, é mais simples,
dentro da complexidade que o tema tem, portanto, nós estamos aqui a tentar simplificar o que é isto de monitorizar o desperdício alimentar, mas também há aqui alguma maior facilidade de controlar o desperdício em alguns setores e menor noutros, como no caso da produção agrícola, ou pelo contrário, estamos aqui a falar até de uma evolução que eventualmente possa ter ocorrido de capacidade também desse setor para aproveitar melhor as cenouras feias, as peras Sim, feias, o que seja, não é? sim, sim, isso. Felizmente existe já uma maior capacidade para aproveitar e a percepção de que é importante aproveitar esse Uhum. alimento, porque o facto de uma cenoura estar torta não tem nada a ver com a qualidade. No Claro. fundo, criou-se uma ditadura da estética em que, de alguma forma, o consumidor é induzido a pensar que a maçã muito bonita, muito grande, muito luzida, etc., é muito melhor em termos de qualidade que uma maçã pequenina. O tamanho não tem nada a ver com a qualidade e a forma não tem nada a ver com a qualidade. Infelizmente, criou-se mesmo esta ditadura da estética, Uhum. mas também muito em parte por causa desses critérios muito rigorosos das cadeias de distribuição que impunham à produção. Muitas vezes eu digo, nós não podemos, estamos a falar de produtos naturais, não podemos impor a Claro. uma pereira que produza todas as peras do mesmo tamanho e muito bonitas. Não é possível e ainda bem que isso não acontece. Felizmente já existem cooperativas como a Fruta Faia, por exemplo, que mostrou Uhum. que existe aqui uma capacidade de criar um negócio para dar uma nova oportunidade àquilo que estávamos a deitar mal para o lixo, só por uma questão de estética. Um, no entanto, não é muito fácil contabilizar o desperdício alimentar, nem na produção, nem na distribuição, e muito menos no consumidor, infelizmente. A maior parte dos dados que nós temos são estimativas. E esses dados da União Europeia, na qual baseaste aquela primeira introdução do desperdício em Portugal, são também estimativas. Não existem ainda bases de dados, enfim, suficientemente fiáveis e comparáveis ao nível da União Europeia. A União Europeia criou e definiu um conjunto de metodologias para Uhum. quantificar Uhum. o desperdício em todos os países, 27 países da União Europeia, já é um primeiro passo, mas mesmo assim permite estimativas, permite metodologias diferentes para estimativas. Foi um primeiro passo muito Claro. importante, mas continua a ser um problema complexo, o de quantificar o desperdício alimentar. Portanto, vamos trabalhando sobretudo com estimativas. Muitas vezes as pessoas dizem, pô, mas eu li um relatório em que o desperdício é só 1,5 milhão de toneladas em Portugal e outro 1,8 milhão. É verdade, pode acontecer porque podem ter sido usadas metodologias diferentes. No entanto, que isso não seja, no fundo, algo que nos faça parar de continuar a desenvolver iniciativas. O que nós sabemos é que o desperdício é muito, muito elevado. E, Pois. portanto, isso já por si é suficiente para nos obrigar e nos estimular a encontrar soluções para o reduzir. Não temos a quantificação exata, não há estatísticas como há estatísticas da população, estatísticas do turismo, por exemplo. Não trabalhamos com estimativas, mas todas elas apontam para volumes insustentáveis de desperdício e, portanto, sim, temos que atuar, não vamos ficar presos ao facto de, enfim, temos dado passos importantes para a quantificação. A União Europeia tem imensos projetos e tem estado a investir muito em metodologias de quantificação. Não é uma área fácil, Pois, mas pois, de todo, não é? De todo. sim. Nós temos acompanhado também na Zero as definições das metodologias, sabemos que nem sempre é fácil e o acordo entre os diferentes países, mas é também por causa disso, e imaginamos também relacionado com o facto da União Europeia ser signatária dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, ter, ao fim e ao cabo, assumido a responsabilidade também de os implementar, e um deles, uma das metas, é a redução do desperdício alimentar em 50%, que é, de facto, um desafio, isto é 2030, portanto, é um desafio ainda significativo. Na tua opinião, e até face aos dados que temos em cima da mesa, da tua experiência com este setor, a União Europeia e também Portugal, deveríamos ter alguma uma intervenção mais musculada, ou seja, é visível, é claro, é suficiente aquilo que estamos a fazer para promover a redução do desperdício alimentar e atingir esta meta da redução dos 50% até 2030?
Na verdade, essa meta é interessante. A própria União Europeia criou, definiu metas próprias, já foram menos exigentes, agora deu mais um passo em ser um bocadinho mais exigente, mas andamos aqui a balançar, enfim, na definição das próprias metas. Mas sim, podemos considerar essa, uma vez que a própria União Europeia também é signatária desta estratégia 2030 para o desenvolvimento sustentável. A nível da União Europeia, a União Europeia está realmente muito empenhada no combate ao desperdício alimentar. Porquê? Porque no seu conjunto não é autossuficiente na produção de alimentos, apesar de termos um setor agrícola bastante forte, e continuamos a importar alimentos. E quando estamos a importar alimentos que acabam no lixo, estamos a deitar recursos financeiros também para o lixo. E, portanto, por uma questão de gestão e de eficiente dos próprios recursos que são importados, dos recursos que são produzidos internamente, a União Europeia está realmente muito empenhada e esta meta 12.3 dos ODS tem sido uma linha de orientação para a legislação da União Europeia. Tem a estratégia do prato ao prato, por exemplo, a circularidade, tem estado a investir muito na própria legislação para facilitar a doação, que é Pois. uma boa Uhum. é uma boa prática para reduzir o desperdício, ou seja, dar uma nova oportunidade a alimentos enquanto eles ainda estão bons para o consumo. Mas eu penso que agora a União Europeia define estas, no fundo, linhas de orientação gerais, mas depois o trabalho tem que ser feito, sobretudo, pelos países. E eu penso que em Portugal temos feito muito pouco no combate ao desperdício de alimentos e realmente não estamos bem naquela fotografia que mostraste no início, daquela estimativa do desperdício na União Europeia 27, com dados de 2020. Não estamos muito bem, o que significa que temos de fazer muito ainda. Ou seja, a maior parte dos outros países que eu conheço, mesmo a própria Espanha, estão já muito mais avançados na quantificação, em estudos de avaliação do desperdício, em campanhas de combate ao desperdício. E eu penso que nós poderíamos dar passos mais ambiciosos nesse sentido e não Uhum. temos estado a dar. Portanto, a legislação existe, agora é preciso materializá-la. São necessárias iniciativas. Essas iniciativas não podem caber à União Europeia, embora também existam Pois. na União Europeia, tem que haver a cada um dos Estados-membros, quer ao nível nacional, quer ao nível local também. E aí penso que podíamos ser um bocadinho mais ambiciosos. Portanto, aqui, ao fim e ao cabo, até daquilo que nos apresentaste, não é? Em termos do cenário que temos, há um bocadinho esta perspectiva de, ok, portanto, podemos ter estas políticas enquadradoras, não é? Que fazem um enquadramento, que nos dão um contexto, mas depois a ação acaba por ser, por isso falavas logo no início, a importância de fazer cada um de nós refletir, não é? Sobre o que é que faz em casa e que se desperdiça ou não. Portanto, esta questão da ação dos municípios, por exemplo, eles têm aqui um papel que, se calhar, eventualmente, alguns deles, pelo menos, poderão ainda não estar a assumir. É também aí que nós podemos ganhar a batalha contra o desperdício alimentar. É seguramente aí que nós vamos ganhar a batalha, não sei quando, mas é seguramente aí que vamos ganhar a batalha do combate ao desperdício alimentar. Porquê? Porque, no fundo, eles podem desenvolver iniciativas mais próximas do Uhum, consumidor, uhum. podem desenvolver iniciativas orientadas para grupos-alvo muito específicos. Eu estive num projeto da União Europeia, estivemos a avaliar a eficácia e eficiência de iniciativas de combate ao desperdício alimentar nos países da União Europeia e o que é que percebemos que campanhas de grande dimensão, aquelas campanhas que um fato serve para todos, para Pois. todas as pessoas, não são eficientes. Têm custos muito elevados, são pouco eficientes e pouco eficazes. São mais eficazes iniciativas mais pequenas, mais orientadas para grupos-alvo, ou seja, nós temos que passar a mensagem especificamente para um grupo-alvo. Estamos a falar para estudantes universitários que consomem na cantina universitária, estamos a falar para uma escola secundária, estamos a falar para um casal que tem filhos mais novos, ou estamos a falar para um casal muito jovem, por exemplo, ou um casal que já tem filhos, mas também muito jovens. Portanto, nós temos que definir e ter mensagens específicas, muito orientadas para cada um destes grupos-alvo, para a pessoa perceber, estão a falar de mim. É aquilo que realmente se passa em minha casa, é aquilo que realmente acontece comigo. Porque estas campanhas nacionais, como digo, normalmente têm custos muito elevados e chegam muito pouco. Temos um cartaz fixado durante um mês, ou as pessoas vão olhando, etc., mas
não diz-lhes pouco. Mas, por exemplo, se dissermos uma família de 4 pessoas gasta em média os tais 300 euros ou 350 euros em alimentos que compra e deita fora, bom, e eu começo a pensar, bom, eu realmente sou uma família de 4 pessoas, será que isto acontece também comigo? Será que eu sou parte também deste problema que está aqui a ser retratado? E, portanto, terá que ser muito ao nível local. E este é um aspecto muito importante e muito positivo em Portugal. Realmente, os municípios já estão muito preocupados e têm muitas iniciativas de promoção da alimentação saudável, sustentável, também vão tendo de combate ao desperdício alimentar. A própria sociedade civil está também muito organizada em Portugal e foi a primeira a agir no combate ao desperdício alimentar em 2010. Há, no entanto, ainda um problema, no fundo, que temos que resolver. Muitas destas iniciativas são pequeninas, são fragmentadas, não se criam sinergias entre elas, não são desenhadas para serem avaliadas no final em termos de eficácia e de eficiência, e, portanto, não estamos a aprender com os erros, nem estamos a perceber quais são as boas práticas. E eu penso que era importante investir precisamente em procurar estas iniciativas. Há muitas, vou sempre encontrando mais e mais iniciativas, Pois. mas são sempre pequeninas, fragmentadas, que têm um tempo de vida muito curto, viram durante um mês, 2 meses, pronto, acabou o projeto. O próprio projeto não é desenhado para ser avaliado pós-projeto. Portanto, estamos a perder imensa informação que seria Uhum, uhum. fundamental para desenhar melhores iniciativas, tal eficácia e eficiência como nós estudámos e avaliámos naquele projeto europeu, que realmente variavam muito entre as mais de 80 iniciativas que estudámos na União Europeia, mas algumas eram realmente muito eficazes e muito eficientes e com poucos recursos. Pois. Excelente, mesmo que nós queremos. Mas para isso é preciso realmente começar a criar sinergias, as iniciativas têm que se aliar umas às outras, criar sinergias, trocar informação, partilhar boas práticas, avaliar a própria iniciativa, Uhum, para uhum. podermos aprender com os erros e melhorar realmente as boas práticas. E assegurar alguma continuidade, não é? Porque pelo que estás a dizer, também muitas vezes estamos a falar é de algumas Fragmentar, iniciativas que se vê sim, até, termina, não é? depois termina, pronto, acabou. Agora este tema, vamos passar para um outro tema qualquer, uma outra iniciativa, mas aquela também não foi a ver a quantas pessoas chegámos, a quantas famílias chegámos, ahm, quantas pessoas nos contactaram para pedir informação, a quantas escolas fomos, por exemplo, quantos alunos ouviram as nossas palestras. Claro, É possível medir numa cantina a redução do desperdício alimentar depois de uma campanha de 15 dias de informação? Isso era ótimo, porque se passarmos só a informação, ela acaba. Hoje em dia estamos, enfim, num mundo cheio de informação, demasiada informação, uma claro. poluição Sim, de sim, informação. sim. Esta é mais uma que passa. Portanto, é pouco eficiente se nós não fizermos, depois desses 15 dias, voltarmos lá à escola e entrevistar e falar com as pessoas e tentar quantificar se houve ou não algum impacto dessa campanha. Se não, porquê? Então a mensagem Claro, não é correta, então não agimos corretamente, se calhar temos que ter mais tempo, se calhar temos que chegar de forma diferente. Tudo isso tem que ser também refletido para aumentar a eficiência e claro, eficácia. claro. Quando os E o recursos são escassos, sobretudo quando os recursos são escassos, não que é o é? habitual, não é? Que é o habitual. Raramente temos recursos abundantes para desenvolver este tipo de campanhas, não é? Mesmo os próprios municípios também sabemos que têm às vezes Sim, claro, desafios, não é? tem muitos outros desafios, a questão da habitação, por exemplo, enfim, tantos outros desafios que E têm. mesmo na área dos resíduos, que até nós acompanhamos muito, né, Pois é, de pois é. forma próxima, temos aí desafios muito grandes, mas de facto também prevenir o desperdício alimentar pode ter benefícios até do ponto de vista financeiro, porque os municípios acabam por ser aqueles que ficam com os alimentos que nós não consumimos, não é? Pois, Em pois, muitos pois, casos vão pois. parar aos resíduos indiferenciados e, portanto, que depois vão para a aterro ou vão para incinerar e, portanto, isso também acarreta encargos, não Toda só a em termos de... gestão, sim, sim, claro, Sim, dos resíduos é portanto, muito mais complexa. Metade dos resíduos são orgânicos, não é? sim, à Portanto, volta, sim, quase 40%, sim, sim. E ou uma parte desses 40% é o são. desperdício. Sim, sim. Claro, claro. Sim. Bom, então, e agora pensando, uma vez também és uma pessoa com experiência que já andas nesta área e pensas sobre esta área há bastante tempo, tínhamos aqui um desafio para ti que era se pudesses decidir, se fosses, digamos assim, Primeira-Ministra de Portugal, um, se pudesses decidir entre assim, duas medidas políticas ou iniciativas
nesta área do combate ao desperdício alimentar, tens assim algumas prioridades que consigas identificar com clareza? Sim, eu não conseguiria nunca nem definir uma política, nem desenhar uma iniciativa sem primeiro fazer um bom estudo de quantificação do desperdício. Ou seja, nós primeiro temos que encontrar respostas para questões como quanto, quando, onde, porquê estamos a desperdiçar alimentos. A cadeia é muito complexa, do campo ao garfo, desperdiçam-se alimentos ao longo de toda a cadeia, mas por razões diversas. Portanto, primeiro seria necessário fazer um bom estudo diagnóstico, Uhum. identificar os hotspots, onde é que Que ainda estamos não a está feito, portanto, que ainda não não temos está isso. feito. Ótimo. E eu nunca conseguiria desenhar uma política sem primeiro ter esse estudo diagnóstico. Quem é que está a desperdiciar mais? Portanto, questões como quanto, onde, porquê, que tipo de alimentos são mais frescos, são frutas, legumes, é carne, é peixe. É o consumidor na cantina escolar ou na cantina hospitalar ou num hospital, por exemplo, ou em nossas casas. É no campo, é na distribuição. Nós precisamos de respostas para estas questões e nessa altura, definindo realmente esses onde é que nós desperdiçamos mais, eu iria então pensar, no fundo, orientar a maior parte dos recursos para encontrar soluções para esses segmentos da cadeia. Onde mais se desperdiça, mais uma vez com aquela ideia de temos que ser eficazes e eficientes nas nossas iniciativas. Portanto, a minha primeira prioridade era um bom estudo diagnóstico para dar Garantir resposta que o Orçamento de Estado tinha os meios para. para fazer um bom estudo diagnóstico de todos os segmentos, desde a produção, o processamento, a distribuição, o consumo na restauração, consumo nas famílias, nas escolas, por exemplo. Agora, num projeto europeu, também estamos a fazer o estudo da quantificação numa escola. Estivemos 15 dias a medir o desperdício. Enfim, nós temos mesmo que olhar para as cantinas escolares e o Mas, interessante é que os mais novinhos não desperdiçam e depois vais aumentando a idade e eles começam a trazer os pratos, a devolver os pratos quase cheios de alimentos, ou seja, põem muito no prato e depois muitos devolvem o prato quase cheio, e, portanto quase há uma correlação direta entre a idade e o aumento e o desperdício. Portanto, temos aqui muitas áreas, mas essa também podia ser partilhada com as próprias escolas. Por claro. exemplo, numa cadeira como geografia, podia-se estudar de onde é que vêm os alimentos, até mesmo no inglês, porque não textos sobre o desperdício alimentar em inglês. Na matemática, vamos estudar metodologias para quantificar. O tema do desperdício poderia, de uma forma muito simples, ser introduzido em todas estas disciplinas. Na filosofia, as questões da ética. Claro, claro. Temos milhares de pessoas no mundo em situação de insegurança alimentar, também na Europa. Também em Portugal, como é que estamos a deitar alimentos para o lixo? Isto não faz sentido. São temas que podiam ser introduzidos de uma forma até um pouco mais lúdica em todas estas cadeiras, no contexto do próprio tema dessa disciplina, ir ajudando de uma forma mais repetitiva a refletir sobre o desperdício, porque também já percebemos uma mensagem que chega naquele momento que é dada, perde-se por Claro, completo. claro. Tem que haver alguma repetição, tem que haver algum acompanhamento, tem que se insistir mais. E portanto, mas eu não gostaria de ser primeiro-ministro, não tenho essa ambição, mas se fosse a primeira medida que tomava era fazer um bom diagnóstico e depois orientar os recursos para canalizar recursos para as áreas onde estamos a desperdiçar mais, que as estimativas apontam, ou seja, no consumidor, mas mesmo assim ainda é preciso perceber mesmo melhor Claro. quanto tipo de famílias, famílias de grande dimensão, de pequena dimensão, com filhos, sem filhos, enfim. Claro, claro. É, Sim, é até diferente. eventualmente nas escolas comecei já a imaginar o envolvimento dos próprios alunos na medição do desperdício alimentar, ou Sim, seja, sim, sim, envolvê-los, não é? Ter claro. quase uma metodologia que as escolas pudessem aplicar com os Isso podia professores, com ser. os alunos, para os envolver também, para não ser só a tal informação como referes, que Sim, sim, que surge, fica em que é cartaz. apresentada. Não, eles têm que medir, mãos na É, massa, como nós dizemos, sim, arregaçar as sim, mangas. Bem, este prato vem cheio, como é que é possível? Aquele também. Afinal, não são 2, 5, 10, 20 pratos bem cheios. Não, mas claro. porquê? Porque os próprios também era importante envolverem-se diretamente. Ok, fica então, registamos então que não queres ser Primeira-Ministra. Não, nenhuma ambição, não. Pronto. Então, mesmo para terminar, porque já estamos aqui na fase final da nossa conversa, aqui uma pergunta mais pessoal, não é?
não sei se gostarias de partilhar connosco alguma história, algum momento na tua vida que tenha contribuído também para este teu interesse pelo desperdício alimentar. Não sei se foi ocasional, porque ocorreu ou não. Não sei se tens alguma Não, coisa para partilhar connosco. na verdade ocorreu em 2009 ou 10, talvez estava em Heathrow à espera do voo que se atrasou. Na altura nós punhamos todas as bagagens no porão, não tinha nada para ali, assim, o que é que eu vou fazer agora enquanto o voo não parte? Então decidi ir comprar um livro, entrei numa das livrarias do aeroporto e vi um livro que estava mesmo à minha frente, o Tristram Stuart, O Grande Escândalo do Desperdício Alimentar. E eu achei, bem, um escândalo. Primeiro, desperdício alimentar, nem fazia a mínima ideia do que era isso. Depois, associar escândalo, parece interessante. Comprei o livro, comecei a ler no aeroporto, li durante toda a viagem, cheguei por ali e depois fui à procura. E o que é que acontece em Portugal sobre este tema tão escandaloso do desperdício alimentar? Não havia nada. E então foi a partir daí, depois falei com outros colegas que depois submetemos aquele projeto, o estudo e reflexão do desperdício alimentar, que era, na altura, havia o Prémio Ideias Verdes em 2010 ou 11, talvez, o Prémio Uhum, Ideias uhum. era da Fundação Expresso e da Fundação Luso. Submetemos esse, o tema do desperdício alimentar, ganhámos esse prémio e com esse dinheiro então fizemos essa primeira estimativa do desperdício do campo ao garfo. Mas realmente o que me conduziu a este tema foi ter-me cruzado com o livro do Tristram Stuart, e o Tristram Curioso. Stuart hoje em dia é um influenciador, ganha imensos prémios ambientais e acabou por fazer da sua vida o combate ao desperdício alimentar o tema no qual ele está realmente muito focado e muito empenhado, e é uma referência mundial, um influencer, como dizemos hoje em dia, um influenciador, mas foi interessante, foi que cruzei-me por acaso enquanto precisava preencher um tempo de espera, fui comprar um livro e acabei por comprar o Tristram Stuart, o grande escândalo do desperdício alimentar, e a partir daí cheguei a Portugal como investigadora, fui investigar. Então, o que é que acontece em Portugal? Não encontramos nada, não encontrei nada Pois. e comecei eu própria também a contribuir para tentar perceber o que é que se passa em Portugal em termos de desperdício alimentar. Ok, é uma bela história para terminarmos este primeiro episódio do podcast Food Connect. Muito obrigada, Iva, por partilhares connosco o teu conhecimento, a tua experiência neste tema. E também a todos os que nos ouviram, obrigada por nos terem acompanhado. Se gostaram deste episódio, deixem o vosso gosto e partilhem com amigos e familiares. Divulguem também nas vossas redes sociais. Recordamos ainda que este podcast é cofinanciado pela União Europeia através do programa LIFE e pelo Fundo Ambiental. No entanto, os pontos de vista e opiniões expressos são da exclusiva responsabilidade da ZERO, Associação Sistema Terrestre Sustentável, e da Inova Mais, e não refletem necessariamente as posições da União Europeia, do CINEA ou do Fundo Ambiental, não podendo estas entidades ser responsabilizadas pelo seu conteúdo. Esperamos contar convosco no próximo episódio. Até breve!